Olá pessoal, vamos à nossa aula de ciências de hoje. E na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto molezinha. Isso mesmo. Meu Deus do céu, que assunto fácil. Página 15 do seu livro. Nós vamos falar sobre animais vertebrados e invertebrados. Pelo amor de Deus, só isso. O que a gente vai precisar saber? Anteriormente, nas aulas anteriores, nós vimos que os animais, eles pertencem a um reino, a um dos 5 reinos que a gente viu que a biosfera é dividida. Então, os animais vão pertencer, ao reino animal, obviamente. E aí a gente vai estudar 2 principais grupos desse reino dos animais, que são os animais vertebrados e invertebrados. Primeira coisa que a gente precisa saber, aquela qualidade geral, o básico para tudo. As células animais, elas apresentam 3 componentes básicos, que você sempre vai ter naquela célula. O que vai ser? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Toda célula vai ter isso aí. E aqui do lado, como o livro é bonzinho, ele ampliou uma célula que a gente não consegue ver a olho nu. Ampliou uma célula para a gente observar como que são esses elementos. Então, número 1, a gente tem aqui número 2, número 3, ele mostra cada componente para você. Todos os animais, independentemente do tipo e do grupo que representam, eles possuem características semelhantes, coisas que são parecidas. Presta atenção. Observe a imagem do lado, que ilustra uma célula animal. Observa a célula, guarda a garrafa. As células animais, elas apresentam organelas, e cada uma delas desempenha um papel importante. Organelas que ele fala são componentes, tem vários componentezinhos aí, Cada uma tem um papel importante na célula. E assim a gente vai ver o que são, quais são algumas dessas organelas. O número 1, que é essa bolinha que está aí, amarelinha com contorno laranja, vai ser a nossa, os lisossomos, São organelas exclusivas da célula animal. Na célula vegetal que a gente viu na aula passada, não tem esse tipo de organela, Só em célula de animais. Essas organelas têm a função de realizar a digestão intracelular, ou seja, lá dentro da célula, ou seja, aquela que ocorre no interior da célula. Por isso que é intracelular. Então, ela é responsável, esses lisossomos, por resolver a digestão ali dentro da célula. Número 2, a gente tem aqui do ladinho a figura, olha lá quem é o número 2, são as mitocôndrias. São organelas celulares que vão ser responsáveis por produzir a energia da célula. São essas bonitinhas mitocôndrias que produzem a energia da célula. E número 3, que é aqueles compridinhos, parecem os palitinhos, nós temos os centríolos, Que é aquela parte que vai realizar a divisão celular, Onde são organelas exclusivas dos animais, pois aparece também em musgo. Elas não são somente dos animais, elas também vão aparecer nos músculos e nas samambaias. Então, o lisossomo, que é o número 1, ele só tem na célula animal, ao contrário dos centríolos, que é o número 3, que ele vai ter na célula animal e na célula vegetal também, Os animais, de uma forma geral, eles apresentam algumas características comuns. E
heterótrofos, que são aqueles que não fabricam seu próprio alimento, eucariontes, que são aqueles que possuem uma organização celular, pluricelulares, que são aqueles que possuem mais de uma célula. Então, essas são as características dos animais de uma forma geral. Agora, para a gente diferenciar o animal vertebrado de invertebrado. Vai lá, Gabriel. Como que a gente vai diferenciar um animal vertebrado de um animal invertebrado? Animal vertebrado vai ser aquele que possui vértebra, ou seja, que ele vai possuir a coluna vertebral, os ossos e o crânio. Esse é um animal vertebrado. E a gente vai ter, nesse campo dos animais vertebrados, vários tipos desses animais, vários grupos. Primeiro deles, os peixes. São animais exclusivamente aquáticos, que podem ser encontrados em ambiente marinho ou dulcícola. Tá? Então aqui tem as características do peixe. Respira oxigênio dissolvido na água, alimentam-se de vegetais, colocam seus ovos na água, possuem seus corpos adaptados à vida na água e à natação, entre outros. Outro grupo de vertebrados, os anfíbios, né? São aqueles seres que passam parte da vida no ambiente aquático, quando eles estão na fase jovem. Mas aí, quando eles já estão na fase adulta, eles vão para a terra. Por exemplo, o sapo, né? Ele tem aqui a manutenção de uma pele sempre úmida, possibilita realizar respiração cutânea. O que é a respiração cutânea? Está aí entre parênteses, aquela que ocorre através da pele. E outras características, na fase jovem, a estrutura lembra a estrutura de um peixe, né? Quando ele ainda é um girinozinho e fica ali dentro da água. Na fase adulta, depois ele vai colocar os seus ovos na água ou em locais úmidos. E são divididos em 3 grupos. Os anfíbios sem cauda, que é o sapo, a rã e perereca. Os anfíbios sem patas, que é a cobra cega. E os anfíbios com patas e cauda, que é a salamandra. Apoia seu livro na mesa para ficar bonito para você ler. E eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Isso, os anfíbios. A gente tem também os répteis, que vão ser aqueles animais que conseguiram sobreviver e se reproduzir no ambiente terrestre de maneira independente da água. A maioria dos répteis é terrestre, mas não são todos. Existem alguns que vivem na água, mas a sua maioria vive na terra, tá? Existem répteis que vivem na terra e passam parte do tempo na água, por exemplo, os jacarés. Né? Qual a característica dos répteis? Corpo com escamas, cascos, placas ósseas, no caso do jacaré, que o corpo dele vai ser coberto por placas, casco no caso da tartaruga e escama no caso dos lagartos e cobras. Temos também as aves, que são aqueles animais onde boa parte possui o corpo adaptado ao voo. A maioria das aves, elas voam. Né? Então, além disso, elas têm uma espécie de bolsa ou saco aéreo que armazena o ar e não apresentam bexiga urinária, o que deixa o animal mais pesado. Então, quando a gente tem aquele órgão que é a bexiga, que é onde vai ficando guardado a nossa urina, o nosso xixi, se esse animal que voa tivesse a bexiga, ficaria mais difícil dele voar. Porque a bexiga é um órgão que deixaria ele pesado. Porque vai enchendo de água na bexiga quando chega no limite, né?
tem que esvaziar. Como eles não têm bexiga, então eles se tornam mais leves e isso facilita para o voo. As aves, elas colocam seus ovos em ninhos, que vão ser em buraco na terra ou em alguma árvore no alto de montanhas. E existem nesse grupo também indivíduos herbívoros, carnívoros e onívoros. Temos também nesse grupo os mamíferos, que vão ser aqueles que têm o corpo coberto por pelos, né? E vão ser, a grande parte desses indivíduos possui placenta. Por exemplo, nós seres humanos somos mamíferos, porque quando a sua mãe gera você na barriguinha dela, tem esse elemento que é chamado de placenta, que é onde o bebê vai ficar ali dentro durante o tempo que ele está na barriga. E é através da placenta que ele vai receber, né, os nutrientes, a comida que a mãe repassa para ele. E também vai proteger você dentro do organismo, assim como o animal que está dentro da barriga da mãe. Outra característica importante dos mamíferos são presença de glândulas que são produtoras de leite, glândulas mamárias. Por isso que a sua mãe dá o quê? Mamar para você quando é bebê. Porque essa glândula vai fazer você produzir leite para alimentar o seu filho, né? Os seres humanos e alguns animais também que têm essa prática. Suor e seba, alimentação herbívora, carnívora ou onívora. Esses animais podem ser encontrados nos ambientes terrestres e aquáticos. Porque a gente tem o macaco, que é um mamífero, né? Temos os seres humanos, temos vários exemplos de animais. Se ele gera o bebezinho, né, o animalzinho numa placenta, e ele dá mamar para esse animal, ele é um animal caracterizado mamífero. E para finalizar, a gente tem o grupo dos invertebrados, né, que são aqueles que possuem diferentes grupos. E esses grupos podem ser de seres exclusivamente aquáticos, podem ser de seres exclusivamente terrestres. Quando ele fala exclusivamente, é que só vive na água, ou só vive na terra, tá? Ou até mesmo vive nos dois ambientes. E aí a gente pode encontrar alguns animais que possuem corpo e hábitos que lembram um vegetal, por exemplo, as esponjas, as anêmonas e os corais, que vivem lá no fundo do mar, né? Por isso que tem aí o nosso amigo Bob Esponja, né? Ele não vive lá no fundo do mar? Ele é uma esponja, né? Isso aí, inspirado nesse animal aquático aí. No mesmo grupo, a esponja. No mesmo grupo das anêmonas e corais, que também são chamados de quinidários, encontra-se a água-viva, que ele morre de medo e fica correndo dela, né? Destacam-se também os vermes, que podem ter um corpo cilíndrico, ou seja, arredondadinho, né? E achatados ou arredondados. E os onelídeos, que são aqueles invertebrados que têm o corpo dividido em anéis, como as minhocas e as sanguessugas. Então, existe ainda invertebrados de corpo mole, com conchas internas e externas ao corpo, por exemplo, os moluscos. E nesse grupo a gente pode destacar o caramujo, o caracol, o polvo, a ostra, né? São alguns animais invertebrados. Os artrópodes tem alguns nomes complicados, mas você prestando atenção dá para diferenciar um do outro, né? Esses artrópodes, eles vão representar um grupo de invertebrado com maior número de indivíduos com diferentes formas. E eles são classificados como artrópodes porque eles têm antenas, asas, quelíceras e entre outras. Por exemplo, os insetos e os crustáceos, como o caranguejo, siri e o camarão. E os aracnídeos, que já lembram o nome de quê? Aranha e escorpião, né? Que vão ter antenas, essas coisas, eles são chamados
de artrópodes. Os equinodermos, que são seres que só vivem na água e com a estrutura corporal externa que lembra os ossos dos vertebrados. Por exemplo, a estrela do mar e o ouriço do mar. Por que ele vai lembrar? Ele é um animal invertebrado. Ele só vai lembrar a sua estrutura, esse outro animal, porque ele tem a casca dele é dura, né? Então parece que tem osso, mas não tem. É só aparência. Então, nós vimos na aula de hoje os dois tipos de animais, vertebrados e invertebrados. Vimos a diferença da célula animal, os componentes dessa célula que ele chama de organelas, né? E agora nós vamos fazer atividade para poder exercitar esse aprendizado, né? Conforme a gente vai trabalhando a atividade, a gente aprende esses nomezinhos que são mais difíceis. Pode responder o seu livro e aguardar a atividade do caderno chegar para você também. Então, qualquer dúvida é só chamar. Até a próxima aula.